Olá, amigos do Brasil, tudo bem? Marcelo, no 16º dia em Portugal e agora no primeiro dia do meu retorno a Lisboa. Voltei para Lisboa, de onde eu tinha ficado 3 dias no começo da viagem, né? Vocês lembram que até hoje, de manhã, eu estava em Coimbra e agora voltei para Lisboa, numa outra moradia do Airbnb também. E cheguei agora há pouco, já estou instalado aqui num outro bairro. Inicialmente eu fiquei bem ali no centro mesmo, mais próximo ali do centro da cidade possível, que era na Rua Augusta, que eu fiquei num hostel. E agora eu estou num bairro que pertence ao centro também, mas um pouquinho mais ao centro expandido, um bairro chamado Saldanha. É um bairro interessante, pelo que eu dei uma olhada assim, além de ser muito agradável aqui o entorno, aqui o metrô ele fica numa região assim estratégica do metrô, porque aqui em Lisboa são 4 linhas de metrô e ele fica numa posição assim bem interessante para você se movimentar pelas 4 linhas, né? Fazendo, lógico, alguma baldeação. Aqui tem outro nome, a baldeação, que eu não me lembro qual é, mas é um local bastante estratégico aqui, esse bairro Saldanha. Além do entorno, pela primeira impressão que eu tive, ser muito agradável também. É centro, né? Centro de Lisboa. Então eu cheguei aqui no apartamento de dois brasileiros que estão fazendo doutorado aqui em Portugal há algum tempo. E interessante que quando eu fiquei no Porto, eu fiquei num apartamento de portugueses. Um senhor, já senhor não, seus 40 e poucos anos aí, né? E a mãe dele também no apartamento, a mãe dele aparecia sempre, mas não morava lá. Na minha segunda experiência, eu fiquei numa moradia de uma angolana, e essa angolana já está há 50 anos em Portugal, e agora nessa moradia aqui em Saldanha, que eu cheguei de brasileiros. Quer dizer, e todos com perfis assim diferentes, idades diferentes, e por enquanto tem sido uma experiência muito boa. Mas com o decorrer dos dias eu vou passando essas informações para vocês. Uma coisa que eu achei interessante aqui em Portugal, eu não sei se no Brasil é assim, eu acho que eu nunca percebi isso. Os ovos, esses ovos que você compra no mercado, que vem dentro de uma cartelinha, eles vêm com um carimbo da data de validade, ó. Acho que não dá para ver direito. Pelo que eu me lembrava, no Brasil só vem na caixinha a data de validade. Mas aqui também vem um carimbo. Peraí, deixa eu ver. Vem um carimbo nos ovos também, né? Achei uma coisinha diferente. Não sei se no Brasil é assim, eu nunca percebi. Ovo assim com a validade. Tem na caixinha aqui também, mas tem também no ovo. Agora, duas coisas que eu vou falar agora. Eu ainda não andei muito por aqui, mas eu quero falar sobre duas coisas, principalmente para você que vem viajar e quer economizar, né? Economizar sem com isso perder qualidade, né? Então, essas dicas é assim. Eu peguei aqui, vocês sabem que para você se movimentar aqui entre as principais cidades, você pode ir de comboio, que é o trem, né? Como se chama o trem aqui. E basicamente você tem o alfa pendular, que é o trem um pouco mais rápido, que faz menos paradas, um pouco mais moderno. O alfa pendular é esse. E você tem também o intercidades, que é um trem que faz algumas paradas a mais, um pouco menos moderno, um pouco menos veloz. Tá. Tanto no alfa pendular, que é esse mais caro, e no intercidades, você tem cada um deles primeira e segunda classe, né? Nos dois. E quando eu fiz a viagem de Lisboa para o Porto, eu fiz no Alfa Pendular, porque eu tinha comprado com bastante antecedência, acho que uns 20 dias de antecedência pela internet, e quando você faz com essa antecedência, você tem um ótimo desconto. Então, dependendo do planejamento que você for fazer da tua viagem, se você sabe que você vai viajar de trem, de comboio, compre com bastante antecedência, com 15, 20, 30, acho que até o máximo de 60 dias pode comprar também o seu bilhete do comboio, porque você tem um desconto muito expressivo. Foi só por isso que eu comprei o Alfa Pendular, que é esse mais caro, porque estava com
um grande desconto, eu falei, vou ver como é que é. Então quando eu fui para o Porto, eu fui de Alfa Pendular. Agora, para vir de Coimbra para cá onde eu estou, em Lisboa agora, eu vim pelo Intercidades. Comprei assim a passagem na hora, né? O Intercidades, você lembra, é um pouquinho menos moderno do que o Alfa Pendular. Consequentemente, a segunda classe dele é ainda mais barato do que todas essas variações que eu falei. E foi uma viagem assim tranquila, como eu já tinha falado para vocês, o Alfa Pendular na segunda classe o banco não reclina muito, mas e o do Intercidades é a mesma coisa, aliás, não reclina nada. Mas isso não dá desconforto nenhum para uma viagem de 2 ou 3 horas, banco estofado, você faz assim de boa, tranquilo. Mas então eu tive a experiência de ir no Alfa Pendular, andar no Alfa Pendular, que é um pouco mais caro, e de andar no Intercidades também. Nos dois eu andei na segunda classe, né? Então supõe-se que a primeira classe, as poltronas são um pouquinho mais confortáveis, com mais espaço. Mas um conselho que eu te dou: se você acha importante economizar uns bons euros para depois utilizar nos seus passeios nesse tipo de transporte, olha, eu te dou a sugestão para que você nem pegue o Alfa Pendular. Pegue mesmo a segunda classe do Intercidades, porque as diferenças são ridículas, na minha opinião. No Alfa Pendular, talvez você chegue no seu destino 15 minutos antes, né? Então vamos dizer, você pega aí de Lisboa para o Porto, você faria em 3 horas, indo pelo Alfa Pendular, e pelo Intercidade você levaria 3 horas e 10, quer dizer, 10 minutos a mais, né? Porque ele faz algumas paradas em algumas cidades, mas você vê, faz essas paradas e só acrescenta 10 minutos. Sem contar que é interessante quando ele passa pelas cidades e para nas estações. Então, assim, sem dúvida nenhuma que você vai economizar e ter uma viagem praticamente, na minha opinião, de mesmo nível, viajando no Intercidades, que é esse comboio mais em conta, significativamente mais em conta, porque olha só, se você deixar para comprar o bilhete na hora, né, você não vai pegar aquele super desconto que eles dão quando você compra com bastante antecedência. Só para você ter uma ideia, ó, de Lisboa para o Porto, a segunda classe do Alfa Pendular é 30 euros. A segunda classe do Intercidades é 24 euros. Né? Uma diferença aí de 6 euros importantes para você economizar, que não vai dar diferença nenhuma na tua viagem. Né? E por aí vai. Né? Ó, de Coimbra para Lisboa, no Alfa Pendular você faz em 1 hora e 35 minutos. E no Intercidade você faz em 1 hora e 53, quer dizer, 15 minutos a mais. Né? Isso para você economizar aí uns 4, 5 euros. Isso para você comprando na hora. Né? Então, assim, para fechar a ideia, Alfa Pendular, que é o trem mais caro, para ir de cidades assim importantes para outras, e o Intercidades, que é o trem menos caro. No Alfa Pendular você tem primeira e segunda classe, e no Intercidades primeira e segunda classe. Quer economizar e sem sofrer, vai no segunda classe desse que é mais em conta do Intercidades. Se você quiser ir no Alfa Pendular para experimentar, vai. Eu fiz isso, né? Comprei com antecedência e fiz, mas das próximas vezes vou de Intercidades segunda classe tranquilamente. Outra coisa que eu queria falar para vocês também é uma coisa que eu já falei num outro vídeo sobre alimentação, né? Alimentação em restaurantes e tal. Aqui tudo que a gente come acaba sendo novidade, porque mesmo os pratos mais simples são diferentes dos que a gente come no Brasil. Mas só para você ter uma ideia, cheguei hoje aqui, os principais aqui restaurantes aqui do entorno já não estavam servindo o almoço, porque já era acho que 4 horas mais ou menos, né? Aí eu fui no supermercado Pingo Doce. Esse supermercado Pingo Doce é um dos principais aqui de Portugal, se não for o principal. Então tudo quanto é lugar tem Pingo Doce. Quando eu estive no Porto tinha Pingo Doce para tudo quanto é lado.
em Lisboa também, Coimbra, quer dizer, e é um bom mercado, é um mercado muito bom, tem muita variedade. E aí eu, como estava com fome, precisava almoçar, e eles têm aquelas comidas que já ficam feitas ali, né? E o funcionário pesa. Então ali tem misturas, tem arroz dos tipos variados, tem saladas, tem cozidos, uma série de coisas que o funcionário pesa e você leva e come em casa, né? Só para você ter uma ideia, eu não como muito, mas esse valor você pode acrescer só um pouquinho, você come, né? Mas mesmo assim, eu estava com fome, olha só. Eu peguei espinafres salteados, paguei 59 cêntimos a porção que eu peguei. Peguei pernas de frango assado, um pedaço muito grande, né? Paguei 1,64 €. E um arroz árabe, esse eu peguei pouco, esse eu paguei só 50 cêntimos, né? Geralmente uma pessoa comeria mais arroz do que eu comi. Mas só para você ter uma ideia, só nessas três coisas que foram equivalentes a um almoço. É o almoço assim que você faz. Claro, o almoço de alguém que vai comprar comida fora. Em qualquer lugar do mundo, se você fizer a comida na tua casa, vai sair mais barato. Mas eu estou falando nessa situação de você ter que comer fora. Olha só, eu gastei no espinafre, no arroz e no frango, que deu para eu comer com tranquilidade aí no almoço, 2,73 €. Você faz aquela multiplicação por 4, que é o valor que está mais ou menos o euro, né? R$4. Quer dizer, eu gastei R$11 para almoçar fora. R$11. Tá, você comeria um pouco mais do que eu, pegaria uma ou outra mistura a mais, tá? Você ia gastar, vai, 12, 13 reais, o equivalente a 12, 13 reais. Quer dizer, um valor bem interessante, né? E pegando comida de qualidade, saborosa, bem feita, quer dizer, não fica nada a desejar assim para se você fosse comer num restaurante também, não vejo assim grandes diferenças, não. E você até faz esse tipo de refeição até para economizar, até para uma vez ou outra ir num restaurante mais sofisticado, né? Se você gosta de estar nos lugares, estar experimentando de tudo. Se bem que até o simples aqui você está experimentando de tudo, porque até o simples aqui é diferente. As misturas são diferentes das que a gente come aí todo dia, o modo de preparar é um pouquinho diferente. Embora eu digo assim que o brasileiro aqui ele não tem estranhamento com essa questão do paladar, não. Tudo aqui é muito saboroso. Dificilmente um brasileiro não se adapta à comida dos portugueses aqui, que em muitas coisas é semelhante à nossa e tem essa peculiaridade que eu tenho achado os preços muito vantajosos, pelo menos iguais aos do Brasil, né? Pelo menos, né? Ou seja, então você não vai gastar muita grana se você viajar aqui para Portugal nesse quesito alimentação, tá? Hoje era isso que eu tinha a falar para vocês. Amanhã eu vou estar passeando aqui pelo bairro, explorando aqui algumas estações de metrô próximas e amanhã a gente se fala. Obrigado pela atenção. Tchau.